Na noite de hoje, nós estaremos falando do encontro de Jesus com um cego de nascença. Mas eu creio que mais do que esse encontro com esse cego, hoje o Senhor quer trazer um encontro conosco hoje. O Senhor quer se encontrar com você nessa noite, amém? Você crê nisso? Vamos falar com Ele então? Vamos orar e pedir para que Ele possa falar conosco, para que você se mantenha conectado naquilo que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, pela Tua palavra em nós, ó Deus, em nome de Jesus, que nenhuma distração, que nada, Senhor, possa impedir, ó Deus, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Fala com cada um de nós, ó Deus, trabalha nas nossas vidas, ó Deus, de uma maneira especial. Espírito Santo, tem liberdade aqui no nosso meio. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, e pedimos para que nenhuma palavra seja roubada. Nós repreendemos, ó Deus, toda a resistência do inimigo, toda a ação do inimigo, ó Deus, tentando desviar o foco dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e porque cremos, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, o capítulo de número 9. Evangelho de João, o capítulo de número 9. E nós vamos, o texto, esse encontro com Jesus acontece exatamente no capítulo 9. E você vai ler, não vamos ler todo o texto, mas eu quero recomendar que você leia na sua casa aí até o versículo de número 41. Mas nós vamos ler aqui apenas alguns versículos que ilustram aquilo que nós vamos ministrar hoje. Evangelho de João, o capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Amém? Amém ou não amém? Achou aí? Se você não achou, vai estar passando ali também para você acompanhar, mas você vai ler e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra dele, a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Queridos, a vida desse homem nunca mais seria a mesma. A vida desse homem, na verdade, que nascera cego, ou seja, eu fico imaginando, na verdade, o sentimento de uma pessoa que nunca enxergou e começa a enxergar. Eu não sei se você já teve a experiência de fechar os olhos e imaginar como que seria a sua vida se você não conseguisse enxergar aquilo que você consegue hoje. Mesmo que talvez você tenha uma visão, talvez não seja aquela visão, né? Mas enfim,
Eu fico imaginando a alegria e, na verdade, a surpresa da pessoa que não enxergava, que nunca enxergou, e passa a enxergar e começa a perceber a cor, a textura das coisas, a diferença. Querido, é algo sobrenatural, é algo emocionante. Isso aconteceu na vida daquele homem, por quê? Porque num determinado momento da sua vida, ele encontrou com Jesus e Jesus gerou isso na sua vida. Talvez você está aqui hoje, ou você está nos assistindo, e você precise, na verdade, de transformações reais. Eu quero afirmar nessa noite para a sua vida que Jesus pode. Pode ser que seja algo que pareça impossível, mas Jesus pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Diga assim: eu creio. Fala assim: eu creio que para Jesus não há impossíveis. Eu creio que basta um encontro com Jesus para a minha vida ser transformada. E é isso, na verdade, que você vai experimentar aqui hoje. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos nesse texto aqui que quando Jesus se encontra com um ser humano, com uma pessoa, sempre existe uma sensibilidade em relação à dor daquela pessoa. Jesus, ele enxerga, ele percebe, ele sabe, na verdade. Uma das principais características de Jesus e diferenciais do nosso Deus em relação a tantos outros é que Deus abriu mão de tudo. O Senhor Jesus abriu mão da sua divindade e habitou entre nós. Ou seja, ele viveu como um de nós. Ele sabe, na verdade, as dores, os pensamentos, as lutas que cada um de nós passamos. E mais, ele vê. Talvez você olhe e fale assim: mas Jesus não está vendo o que eu estou passando. Não, ele está vendo. Semana passada nós vimos um homem que estava num tanque chamado Betesda, casa de misericórdia. E aquele homem estava há 38 anos ali, nada aconteceu. Ele encontrou com Jesus e Jesus mudou a vida dele. Na semana anterior nós vimos, na verdade, a figura de um religioso, de alguém que conhecia as histórias sobre Deus, que conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Não entendia, na verdade, o relacionamento de amor que o Pai queria ter com ele. Mas quando se encontrou com Jesus, a vida dele foi mudada. E antes ainda, nós poderíamos falar ainda da mulher samaritana, que vivia uma vida à margem da sociedade, mas se encontrou com Jesus. E em todos esses casos, problemas diferentes, igual a nós. Nós somos dezenas de pessoas aqui, cada um talvez com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema, cada um com o seu desafio. Mas o que a palavra de Jesus nos mostra? Que Jesus, na verdade, ele percebe isso. O texto diz que ao passar por aquele lugar, Jesus viu esse cego de nascença. Mas ele não apenas viu, ele viu e se importou. Você precisa entender, na verdade, que apesar de talvez você nem perceber, o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo quando você está sozinho, quando ninguém te vê, quando na verdade as pessoas te abandonam, quando as luzes se apagam e você fica sozinho. O Senhor está te vendo. E olha, além de te ver, Ele te ama, Ele importa e Ele quer mudar, na verdade, a realidade da sua vida. Jesus quer mudar realidades nessa noite. Mas para isso, é necessário que você desarme, que você abra o seu coração e perceba, na verdade, aquilo que Ele quer fazer com você. O texto também nos mostra outra característica, na verdade, desse encontro com Jesus. Porque no relacionamento com Jesus, ou seja, nesse encontro com Jesus, não há espaço para julgamentos. Agora, é interessante a gente perceber como que a gente vê a situação. Olha, os discípulos andavam com Jesus. Esses discípulos depois foram chamados de pequenos cristos, cristãos, igual eu, igual você. Mas o que me chama a atenção? É que Jesus viu o cego, Jesus viu a dor, Jesus viu, na verdade, o que aquele homem estava sentindo, mas os discípulos não viram nada disso. O que os discípulos viram? Os discípulos
viram a situação deles. Os discípulos ficaram curiosos para encontrar uma justificativa, uma resposta. Olha o que aconteceu, olha o que eles perguntaram no verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A nossa forma de pensar está muito relacionada com causa e efeito. Isso acontece na minha vida porque eu fiz aquilo. Isso acontece na minha vida porque na minha família sempre foi assim. É uma maldição que vem sobre mim e que na verdade faz com que todas as pessoas na minha casa vivam desse jeito. A gente muitas das vezes olha, vive o problema, mas a gente fica procurando o culpado. Por que isso aconteceu? E na verdade muitos se corroem dessa forma. Muitos na verdade não encontram solução para a sua vida. Por quê? Porque estão se preocupando com aquilo que não é o mais importante. Agora, Jesus mostra para nós que a perspectiva dele para a minha vida e para a sua é totalmente diferente das pessoas. As pessoas olham para você e te julgam. Se você foi bem sucedido, mas também desse jeito qualquer um. Se você foi mal sucedido, olha lá o crente, olha lá o problemático, olha lá aquela pessoa que não poderia errar e está errando. O que a gente precisa compreender e entender em relação a isso? Querido, Deus quer mudar a sua vida por completo. Deus quer mudar a realidade da sua vida. E na verdade Ele espera que você confie nele, que você abra o seu coração. O que a palavra de Deus diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Essa na verdade é a atitude que nós precisamos ter. E esse encontro com Jesus, com esse homem, nos ajuda. Por quê? Porque ele nos mostra, na verdade, que Jesus, ele não trabalha conosco com base no julgamento, não. Mas olha, esse texto mostra mais para nós. No verso 3, Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Com Jesus, a gente precisa ter uma confiança para o futuro, que é sempre real. Nós acabamos de ouvir um testemunho aqui de alguém que por uma circunstância da vida, numa situação, teve dificuldade e se apresentou uma situação talvez impossível, mas aqueles que confiam no Senhor, as suas forças são renovadas. Aqueles que confiam no Senhor, na verdade, eles permanecem. Aqueles que confiam no Senhor, eles recebem de Deus, na verdade, aquilo que estão buscando. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Querido, os seus julgadores, as pessoas que julgam você, são ignorantes. Na verdade, Jesus está dizendo para nós, e dizia para aqueles discípulos, na verdade, quando ele responde dessa forma, eles viram e falam assim: vocês são os ignorantes, calem-se. Vocês não estão entendendo o sofrimento dessa pessoa. Você está na verdade arrumando culpa para ela, e ela não precisa de mais culpa. Ela precisa na verdade de transformação. Deus está nesse negócio, Deus está nessa situação para fazer o quê? Para gerar mudança, transformação. Você precisa olhar para os problemas que você está vivendo, para a situação na sua vida e perceber o seguinte: existe algo maior que os seus problemas. Existe algo maior do que a situação que na verdade está roubando a sua alegria. E esse algo maior é Jesus. Esse algo maior é a vontade de Deus em te abençoar. Você precisa na verdade crer no Senhor, crer que o Senhor fará. Olhe para frente, olhe para o futuro. Às vezes nós paramos a vida e vivemos uma vida travada no presente. Por quê? Porque os nossos olhos estão sempre no passado. E normalmente em relação às coisas negativas. Normalmente em relação às experiências negativas. É porque aconteceu isso de errado comigo, é porque eu sofri isso, é porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro. E a gente esquece de viver o hoje. O hoje é um presente. Fala assim: eu vivo o presente. Diga assim: eu vivo o presente. E esse presente é Deus que vai mudar e vai me dar um futuro melhor. Essa é a vontade de Deus.
Mas para isso é necessário que nós possamos crer, que nós possamos confiar que temos um futuro melhor. Deus, Ele está, querido, com você nessa situação. Deus está percebendo tudo que você está passando. Às vezes a gente olha e fala assim: aonde está Deus? Hoje é 11 de setembro. Há 11 anos atrás acontecia uma tragédia nos Estados Unidos. As Torres Gêmeas foram atingidas por aviões e ali, ou seja, centenas, milhares de pessoas perderam a vida naquele acidente. Aquele atentado terrorista gerou um problema, na verdade, mundial. Foi um caos. Eu não sei, você lembra onde você estava naquele dia? Eu lembro direitinho, eu estava preparando para ir trabalhar. Já tinha colocado a roupa, tinha preparado ali, estava tomando café, assistindo o noticiário, que eu fazia todo dia de manhã, para então ir trabalhar, atender os meus clientes de todo dia. Mas aquela notícia paralisou meu dia. Na verdade, parou o mundo. Nós ficamos lá diante da televisão, vendo aquilo tudo acontecer, e foi um avião e poucos minutos depois, aconteceu o seguinte: a gente viu isso quase que ao vivo. E aí a gente olha, e muitos naquele tempo perguntaram assim: onde está Deus? Como que Deus permite que isso aconteça? Momentos de tragédia, normalmente as pessoas, e principalmente os céticos, perguntam assim: aonde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Perguntado sobre isso, Billy Graham respondeu o seguinte: Ele está no mesmo lugar que Ele estava quando seu filho Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário. Em que lugar que Ele estava? Ele estava lá, Ele chorava pelo filho, que Ele sacrificava o filho por amor de muitos. E aí a gente precisa entender que na verdade Deus não está parado onde Ele está. Ele estava na mão de cada um daqueles homens e mulheres que trabalharam para resgatar aqueles que ainda era possível serem salvos. Ou seja, Deus não está inerte às situações. A maldade do ser humano, ela existe, é real. Mas Deus está abrindo uma oportunidade de mudança, de transformação. Ou seja, Deus sabe das situações de dificuldade que você vive hoje, e Ele está abrindo a oportunidade para você mudar a sua vida. O que nós precisamos entender? Nós precisamos perceber o seguinte: por pior que seja o nosso presente, por mais difícil que esteja, Deus ainda está no trono. Deus ainda está no controle. Deus ainda está cuidando de todas as coisas. Então o que eu preciso saber? Eu preciso abrir os meus olhos e ter o foco, na verdade, na oportunidade. Na oportunidade que Deus, na verdade, dá a cada um de nós. O foco na oportunidade, no momento que se apresenta. Foi o que aconteceu com aquele homem. O que Jesus diz? Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: enquanto é dia, verso 4 e 5, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo para os seus discípulos e dizendo para nós termos atenção em relação à oportunidade. Por quê? Porque todos nós somos chamados, todos nós somos enviados, na verdade para cumprir, fazer a vontade do nosso Pai, aquele que nos enviou na verdade para fazer discípulos, aquele que nos enviou na verdade para ser a resposta de Deus para a vida das pessoas. Talvez você não entenda, mas o que Jesus está fazendo, já fez e continua fazendo na sua vida, vai transbordar na vida dos outros. A igreja, na verdade, ela é essa manifestação física de Deus no mundo para mudar a realidade. Mas é necessário que os discípulos de Jesus entendam que o encontro com Jesus pode mudar não apenas a sua vida, mas a vida de tantos outros. Querido, você precisa enxergar as situações da maneira correta. Não perca a oportunidade. Jesus
viu aquele homem sofrendo, e Jesus foi cumprir o chamado dele. Qual que era o chamado dele? Trazer vida, transformação. Os discípulos, na verdade, estavam ali com ele, estavam fazendo parte disso, aprendendo aquilo que depois eles mesmos repetiriam. O verso 6 mostra para nós que, tendo Jesus dito àqueles discípulos que não era por aquilo que eles imaginavam, que aquele homem era cego, mas que era necessário que ele cumprisse a missão daquele que enviou. Dito isso, Jesus surpreende a todos. Surpreendente é sempre imprevisível. Verso 6. Tendo dito isso, o Senhor cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Queridos, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fez muitas doutrinas daquilo que nós deveríamos fazer, mas ainda bem que ele não fez essa doutrina, né, do cuspe, né? Não foi uma doutrina, é algo que aconteceu. Mas o que me chama a atenção, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Jesus age de uma maneira assim imprevisível. E se a gente volta os nossos olhos para a semana passada, nós vamos ver que Jesus encontra com um paralítico que estava no tanque. E Jesus cura aquele paralítico sem mexer com aquela água, sem precisar de nada daquilo. Agora esse homem que é cego de nascença, Jesus vira e fala o seguinte: olha, cospe no chão, pega aquele barro, coloca nos olhos dele. Aí você fala assim, mas que história esquisita, que absurdo, né? Talvez você olhe e fale assim, não, mas que nojento, né? É o cuspe de Cristo, aleluia. Aquilo vem nos olhos dele, e aí Jesus vira e fala com ele: você vai descer agora lá no tanque de Siloé e lavar. Jesus é imprevisível, mas ele ensina para mim e para você algo que é fundamental no nosso relacionamento com ele, que é a obediência. A obediência, ela é na verdade um fruto evidente que nós tivemos um encontro com Jesus. Querido, presta atenção, aquele homem era cego, e aí ele surge os olhos dele e fala assim: vai lá no tanque de Siloé. Talvez você não imagine o seguinte: que distância é essa? Quando você for lá em Jerusalém, quando você for lá em Jerusalém, você vai conhecer o tanque de Betesda, o tanque de Siloé, e você vai perceber que do lugar aonde Jesus falou e mandou esse homem ir, é aproximadamente 700 metros. 700 metros? Daqui na esquina. Beleza, mas presta atenção, cego. Lá vai o ceguinho, com os olhos sujos, tropicando o povo, empurrando o povo até chegar lá na água. Você imagina a dificuldade disso? Querido, às vezes a gente não percebe, mas Deus, na verdade, Ele nos testa, Ele testa a nossa fé, Ele testa a nossa obediência. Querida, você não precisa entender para obedecer, você precisa ouvir o Senhor para obedecer. Aquele cego poderia ficar perguntando assim, mas por quê? Por que eu tenho que ir lá? Por que tem que fazer desse jeito? Por que não pode ser diferente? Por que eu ouvi falar que o paralítico lá, o Senhor curou sem ele ter que fazer nada. Agora por que eu tenho que sair daqui e ir para lá? Querido, você não precisa entender o processo. Você precisa é crer na palavra. Você precisa é crer que o milagre é possível. Para um milagre acontecer, o que você precisa fazer? Você precisa tão somente
ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Querido, ele nem conhecia Jesus, mas ele ouviu a palavra de Jesus. É preciso, na verdade, ter coragem para obedecer a Jesus. É preciso, na verdade, para obedecer a Jesus, é preciso ter boa vontade. É preciso que a gente entenda que a nossa obediência honra o Senhor Jesus. Esse homem mostra para mim e para você, que já conhece Jesus, o quanto, na verdade, nós muitas das vezes impedimos o mover de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente fica assim: Jesus, mas eu obedeço, mas eu obedeço assim. Às vezes a gente cria situações para nós, o seguinte: eu obedeço só a Jesus, eu não obedeço o homem, não obedeço o pastor, não obedeço o pai, não obedeço mãe, não obedeço ninguém, eu obedeço só a Jesus. Não entendeu nada. O cego, entre outras pessoas da Bíblia, obedeceram a um homem que eles nunca tinham visto, A mulher samaritana não conhecia Jesus. O paralítico no tanque de Betesda não conhecia Jesus. E todos eles fizeram o quê? Ouviram Jesus e obedeceram. Quantas vezes Jesus falou para os seus discípulos fazerem algo, e esses benditos discípulos não fizeram. Jesus falou com eles: olha, orem comigo aqui por 1 hora. E o que os discípulos fizeram? Foram dormir. Está parecendo com a gente, né? Está parecendo, na verdade, com a gente, na verdade. Ou seja, o que nós precisamos entender, querido? A maioria das pessoas, a maioria dos desobedientes, rebeldes que nós vemos, são pessoas, na verdade, que conhecem Jesus, mas são pessoas que não têm ainda uma experiência real, um relacionamento de intimidade com Jesus. Essas pessoas, elas precisam, na verdade, de uma cura interior, elas precisam, na verdade, de algo mais profundo, que venha tocar nelas e, na verdade, livrar elas desse estigma de rebeldia, de ser desobediente, e de ser, na verdade, claro e objetivo, entender a palavra, e falar assim: eu vou viver o que a palavra diz. A palavra de Deus precisa transformar a nossa mente, mudar, na verdade, a nossa visão. Por quê? Visão é sempre uma nítida ilustração da realidade. A visão, querida, a visão que você precisa ter é uma visão clara daquilo que Deus está fazendo, mas isso só é possível quando você obedece o Senhor. Isso só é possível quando você se relaciona com Ele, quando você vive a sua vida da maneira de Deus. Esse homem cego que nunca tinha visto Jesus, não conhecia Jesus. Esse homem, com os olhos lá sujos de barro agora, cego e com os olhos sujos de barro, esse homem obedece Jesus. Chega no poço de Siloé. Poço de Siloé, Siloé quer dizer enviado. Esse homem foi enviado ao poço, enviado para ser curado. Talvez você não entendeu. Todos nós somos chamados, amém? Todos nós somos enviados, amém? E quando nós obedecemos, nós favorecemos para que o agir de Deus venha sobre nós. Esse homem foi enviado para ser curado, mas ele não tinha ideia do que ia acontecer através daquilo. Ele foi cego, mas voltou vendo. Ele foi cego, e qual foi o resultado da sua obediência? A visão dele foi aberta. As trevas, na verdade, foram embora, e agora, na verdade, ele consegue enxergar com clareza. Mas ele não ficou negociando com Jesus: Jesus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não, ele ouviu a palavra e ele foi. O que a gente entende, querido? A satisfação e a abundância, elas logo se manifestam quando nós obedecemos.
satisfação e abundância. É o que Deus na verdade quer manifestar nas nossas vidas. Quando aquele homem foi e voltou enxergando, aquilo chamou a atenção das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas estão de olho em você, você está sendo observado pelas pessoas, e Jesus quer transformar a sua vida, para que a partir de você, as pessoas possam na verdade conhecê-lo. Olha o que o texto diz no verso 8: seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando, essas pessoas viam esse homem todos os dias. Os vizinhos, eles estranharam, porque aquele homem agora está andando normal, aquele homem está andando sem dificuldade, aquele homem na verdade não está mais com as debilidades que ele apresentava antes. Aí as pessoas perguntavam assim: mas será que esse homem, será que é ele mesmo? Outros já descartavam, não é ele não, é alguém que parece com ele, alguém parecido com ele. E Jesus quer mudar a sua vida, para que as pessoas que te olham todos os dias, mesmo aquelas que te criticam, mesmo aquelas que têm ideias negativas a seu respeito, elas possam ter uma ideia diferente a respeito de Jesus, elas possam ter uma ideia diferente a seu respeito. Quem no passado viu essa escassez na vida desse homem, agora encontra esse homem na verdade depois de ter encontrado com Jesus, e percebe que esse homem agora tem a oportunidade de viver em abundância. Ele ia poder trabalhar, ele não ia precisar mais mendigar, ele ia poder na verdade conquistar o recurso para a sua vida. Por quê? Porque o encontro com Jesus transformou a vida dele. O que a gente precisa entender? Que com Jesus não existe doença, escassez, miséria, orfandade. Com Jesus todas essas coisas na verdade elas são anuladas. Todas essas coisas na verdade são resolvidas, encerradas em Jesus. Pelo contrário, com Jesus na verdade você tem tudo. Aquilo que era ruim vai embora. Aquilo que te limitava, que te travava, olha, com Jesus aquilo vai embora. Com Jesus, querido, aquele peso que estava sobre aquele homem foi embora. E talvez essa seja a realidade sua. Talvez você está vivendo uma vida difícil, uma vida complicada, mas hoje Jesus quer que você volte para casa, como aquele homem voltou para casa. Aquele homem voltou para casa mudado, transformado. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai voltar para casa hoje, e as pessoas saberão que as coisas mudaram na sua vida, porque Jesus é capaz de fazer isso. O grande evangelista D.L. Moody, maior evangelista norte-americano, ele diz o seguinte: se Jesus está na sua casa, presta atenção, se Jesus está na sua casa, logo os seus vizinhos saberão. Se Jesus está na sua casa, logo os seus vizinhos saberão. Por quê? Porque a sua vida vai transbordar isso. Talvez você olhe e fale assim: ai, Jesus tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha casa. Jesus pode transformar isso na sua vida hoje. Todos os motivos possíveis, tangíveis, intangíveis, querido, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Salmo 23, o verso 6, a Bíblia diz: há uma promessa para você, amém? Amém ou não amém? Salmo 23, verso 6 diz o seguinte: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Jesus está dizendo o seguinte: a bondade e a fidelidade dele vão com você, vão para a sua casa, vão para o seu trabalho. Ou seja, as pessoas que te conhecem, elas vão perceber o que é a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Pastor, mas eu não vivo essa realidade. Talvez, querido, é porque você ainda não tem um encontro verdadeiro com Ele. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para isso. O encontro com Jesus, Ele afirma e Ele clarifica a nossa identidade. Quem é você? Quem é você?
aquelas pessoas ficaram com dúvida de quem ele era. Colocaram em dúvida quem era aquele homem. E uns diziam, verso de número 9, alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parecem com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha nascido cego. Ele sabia as dificuldades que ele tinha passado até aquele dia. E ele sabia que ele estava curado. E ele sabia quem tinha feito aquilo. Você precisa, na verdade, entender quem você era, o que está no seu presente hoje, o que Jesus fez. Quem é você? Eu afirmo, você é um filho amado de Deus. Você é alguém que, na verdade, Deus enviou a este mundo para testificar desse amor. As pessoas podem até não saber quem você é, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Deus sabe. Aquele homem começou a dizer o seguinte: olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Talvez essa seja a realidade sua. Eu era problemático, eu era um irado, eu era uma pessoa assim, mas agora Jesus transformou minha vida. Eu era um endividado, mas o Senhor me abençoou. Hoje eu estou livre dessa dívida. Eu era alguém assim, talvez eu não sei qual é a realidade sua, querido, mas deixa eu te dizer, Deus quer mudar a realidade da sua vida hoje. Você precisa entender que você é um milagre. Você é uma carta viva de Deus. Deixe o mundo ler essa carta. Deixe as pessoas verem o que Jesus fez na sua vida. Por quê? Porque isso vai transformar não apenas a realidade da sua vida, mas a realidade das pessoas que estão à sua volta. Queridos, eu gosto muito de olhar para o Evangelho de João e perceber como que esses diálogos de Jesus, eles se formam. Ou seja, a emoção, na verdade, desse homem que teve a sua visão curada. Querido, aquilo os judeus podiam questionar ele da forma que fosse. Nada ia mudar o fato que ele era cego e agora estava enxergando. Se você segue a leitura do texto, você vai perceber que ele enfrentou problema depois de ter sido curado. Os religiosos perguntaram, mas quem foi que abriu seus olhos? Quem foi? Quem foi esse homem que abriu seus olhos? A resposta dele, lá no verso 15, ele respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora eu estou enxergando. Simples. Muitos questionamentos, muitas perguntas. Eu não tenho as respostas para todas as suas perguntas, mas eu tenho um testemunho. Um testemunho. Talvez você não entenda aquilo que você está passando, o porquê disso, daquilo outro, mas deixa eu te dizer, Jesus, na verdade, Ele traz resposta para você. E a resposta de Jesus, na verdade, não é a satisfação da sua curiosidade, mas é a solução do seu problema. O que você prefere? Entender o porquê das coisas ou ter a sua vida transformada? O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Entende que na verdade às vezes você está perdendo a sua vida, desgastando seus neurônios, tentando entender tudo assim nos mínimos detalhes, e está deixando de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Pastor, e as minhas dúvidas e as minhas situações, querido? A seu tempo tudo será revelado. O que Jesus disse, o que eu faço hoje, você não entende, mas você vai entender depois. Aquele homem, na verdade, não entendia o porquê que ele tinha que ir até lá o tanque de Siloé.
Mas aquele homem está ensinando para mim e para você que quando eu obedeço e eu faço aquilo que Jesus me mandou fazer, eu ativo o milagre na minha vida. A cegueira espiritual cai por terra. Será que esse homem nunca questionou? Por que eu nasci cego? Por que todo mundo nasce enxergando e só eu nasci cego? Você já imaginou isso? Você já imaginou que na verdade, ou seja, tantas pessoas na verdade passam na verdade por tantos problemas e não sabem o porquê? O Senhor, na verdade, nessa noite, Ele não tem apenas respostas para você. O Senhor tem solução. Quantos aqui querem respostas? Quantos querem solução? Se você não tiver resposta, querido, não importa. Foca na solução. Foca na solução. Ah, mas eu gostaria de entender. Ótimo, fala com Jesus. Ele pode trazer clareza para você depois. Mas olha, a emergência é o que? A solução. Versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Querido, Deus quer trazer esse testemunho para a realidade da sua vida. Você foi chamado nessa noite aqui para se encontrar com Ele, ter uma nova experiência com Ele. Em que área? Na área que você está passando, na situação que você está passando. Talvez você olhe e fale assim: é impossível, porque eu estou enfrentando isso, aquilo outro. É impossível para os homens, mas Deus pode. É impossível para os homens, mas Deus pode.